13 de novembro de 2016, São Luís, Maranhão. Mais conhecida como Mariana Sarney, Mariana Costa chegava em casa após passar a manhã na igreja que frequentava. Com ela estavam as filhas, a mãe, as sobrinhas e o cunhado Lucas Porto. Mariana não sabia, mas em algumas horas ela estaria sem vida e o autor de tudo seria seu cunhado. Continue assistindo a segunda e última parte da entrevista que fiz com Carol Costa, irmã de Mariana e à época esposa de Lucas, que fala pela primeira vez sobre a irmã e o ex-marido assassino. Nesse momento eu quero ir para um passado, para conhecer melhor, inclusive você, a Mariana, inclusive, e o Lucas necessariamente. Você já me falou um pouco da Mariana, mas quem era a Mariana? Antes de tudo aquilo, me conta quem era ela, quais eram os sonhos dela, por onde ela transitou. Eu vi, você me mandou vídeos que ela canta, né, com muita devoção, o louvor dela. Quem era a Mariana? Eu vou me emocionar. Mariana. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto: que crime é esse? Era minha irmã caçula. E ela, por mais que ela fosse caçula, ela foi minha mestre em muitas coisas, né? Ela tinha uma maturidade surreal. Eu sempre disse para Mariana que ela era... eu dizia assim para ela: Mariana, tu não é desse mundo, né? Tu não é dessa terra. E eu dizia para ela que ela era um vaso de Deus nessa terra, porque quando ela ministrava, quando ela falava, ela carregava tanta unção, tanta autoridade. Eu era muito ministrada por Mariana. E eu dizia assim para ela: Mariana, tu é um vaso, eu sou uma vasilha. Eu dizia muito isso. E ela dizia assim: não, irmã, tu não é uma vasilha. Tu só não ainda deixou assim Deus te usar mesmo. E ela me dizia isso. Então, Mariana era uma mulher que, desde criança, ela queria ser mãe. Era o sonho da vida dela, era ser mãe. Ela amava Deus acima de todas as coisas. Ela era uma mulher que gostava de ir para a igreja, que gostava de ser conselheira, de ajudar pessoas. Eu percebia uma pressa, que ela tinha uma pressa. Assim, a gente às vezes estava tomando café, alguém ligava, ela disse: Carol, eu preciso ir, que eu preciso ajudar essa pessoa num casamento. Então, ela era muito assim: eu tenho que orar por alguém que está num hospital. Então, ela era muito jovem. Interessante você falar da pressa. Eu percebo que muitas pessoas que morrem tão jovens assim de crime, sempre eu tenho esse relato. Parecia que ela não sabia, mas ela sabia que ela ia ter pouco tempo, então ela tinha que fazer muita coisa. Eu vou te contar algo que talvez eu não te passei esse vídeo. No dia 3 de novembro de 2016, 10 dias antes de Mariana morrer, a gente estava numa vigília na nossa igreja. E esse vídeo está até no Somos Todos Marianas, depois eu posso te passar. E aí ela diz assim, num determinado momento da ministração, ela diz assim: olha, pode ser que eu nem possua a terra que eu estou orando tanto, porque pode ser que eu morra amanhã e nem possua a terra, mas a minha descendência está debaixo da promessa, que até 1000 gerações o Senhor vai me abençoar. Aí depois ela diz assim: pode ser que eu nem esteja mais aqui amanhã, mas eu vou continuar dando frutos, porque eu não estou construindo um legado nessa terra, eu estou construindo um legado no céu. Isso é muito forte e me marcou muito. E eu lembro que quando ela terminou de dizer aquilo ali, eu corri para ela com meu coração apertado. Tem até a foto desse momento, a gente se abraçando. E eu falei: por que tu disse isso, Mariana? Ela disse assim: eu não sei, irmão. Eu fui inspirada pelo Espírito Santo. Só que depois de muitos anos, hoje, né, eu sei, hoje eu entendo. Realmente, Mariana, ela partiu e ela continua dando frutos através de um projeto que eu vou contar mais tarde, que é o Somos Todos Marianas, né, que tem dado realmente muito frutos, que a partir da morte de Mariana a gente tem conseguido alcançar várias mulheres vítimas de violência.
Então, Mariana ela era essa mulher que ela amava pregar, ela amava falar de Deus, ela era uma excelente irmã, carinhosa, simples, educada, sabe? Ela é muito diferente de mim porque eu sou mais séria e Mariana, ela brincalhona, era aquela que chegava e enchia a casa de alegria, que gostava de brincar com as meninas, de dançar com as meninas. Ela era muito leve, ela tinha aquele espírito leve. Eu até tenho pedido para Deus, Senhor, me dá mais leveza para enfrentar as batalhas da vida, para a gente não levar tanto a ferro e fogo, né? Eu sou mais, né, dura, assim, mais... E ela não, ela era aquela alegria, aquela simpatia. Então, e ela era alguém que, quando ela falava, ficava todo mundo ali prestando muita atenção. Eu era assim, eu prestava muita atenção naquilo que ela dizia. Uma mãe maravilhosa, né? As meninas, elas têm muita saudade de Mariana. Elas tinham quantos anos quando a Mariana morreu? A Lara, a mais velha, tinha 11 anos. Uma semana depois, ela menstruou. Foi uma... Assim, ela disse, minha mãe não está nem aqui para viver esse momento comigo, né? E a Vitória, a caçula, tinha 10 anos. A caçula não deixava a Mariana por nada, assim. Às vezes eu queria tomar um café na padaria, eu, Mariana e Juliana, que a nossa irmã do meio, que eu falo que a Juliana é imprensada pelo amor das irmãs dela. E a gente sempre foi muito unida, a gente nunca cortou o nosso cordão umbilical, a verdade, né? A gente tomava café todos os dias na casa dos nossos pais, ali a gente se reunia, a Mariana estava sempre presente. Aquele café das 5. Aquele café das 5, então a gente estava todos os dias juntas, a gente se falava todos os dias. Então a gente não era assim como tem as pessoas que conhecem a gente de verdade, assim, né? Fala assim, meu Deus, como vocês são diferentes como irmãs, vocês se, né, são de verdade, vocês se amam de verdade. Então, aquilo ali era a nossa vida, né? Essa união da nossa família, como era nossas Mariana sobrinhas. Com o Lucas? Desculpa te cortar. Então, quando o Lucas chegou na nossa casa, Mariana era uma criança, tinha 12 anos, né? E então ela gostava dele, respeitava, chamava ele até meu cunhado. Então, assim, mas assim, a gente era muito mais eu, Juliana e Mariana, na casa dos meus pais. Ele trabalhava, então, assim, a gente não tinha aquela... Não era ele de dentro da casa dela e eu também lá. A gente se reunia mais na casa dos nossos pais. Mas, no Natal, hoje você olha e fala assim, ela tinha um desconforto com o Lucas? Não, eu não... Ela chegou a comentar, porque também tem uma coisa, você era irmã dela, Sim. esposa do cara. Muitas vezes, depois que acontecem coisas, fala assim, ela sempre... Você descobre que vem uma amiga e fala assim, ela sempre falou do Lucas. Alguma coisa, alguém chegou e falou, a Mariana percebia alguma coisa, ou a Mariana nunca percebeu também. Você acha que ela morreu sem perceber nada? Não, Beto, eu acho assim, que depois de alguns tempos, de alguns anos, eu acho que ela tinha assim, um pé atrás, depois de muitas coisas que aconteceram, né? E aí foram furtos dos carros, furto não, ele fez uma situação de seguro que ele... Foi em 2017, Mauro, não lembro. Foi antes. Foi quando? Foi antes. Eles tinham os veículos segurados e ele fez a Carolina e o Lucas. Tá. E ele fez uma notícia falsa de furto. Por quê? Para receber o seguro. Mas por quê? Porque ele quis, porque ele tinha, porque dinheiro ele tinha, mas era uma questão de caráter. Ou você tem ou você não tem, não é? Então, assim, Lucas, ele, por muitos momentos da minha vida, ele mostrou que ele não tinha caráter. Essa que era a verdade. Como é que você ficou sabendo desse... Eu sei a história, mas vou deixar você contar. Eu até falo disso no comentado parte 2 que eu fiz do caso. Isso aconteceu em 2017. Não, em verdade foi antes, porque o crime foi em 2016. Ela se equivocou. Eu me equivoquei. Eu digo que seja uns 3 anos antes. Não, isso aconteceu Ana Clara nasceu em 2005, Ana Clara era pequenininha,
Foi em 2006 ou 2007. Mas você ficou sabendo durante esse momento ou você ficou sabendo depois? Não, eu fiquei sabendo porque eu fui pega no meu carro com a minha filha numa blitz e ali o policial me parou e falou, olha, o seu carro aqui está dizendo que é um carro roubado. Eu digo, não, esse carro é meu. E eles me levaram para a delegacia. Meu Deus. E ali eu fui na delegacia e compartilhei, olha, lá na minha casa tem 2 carros, são esse carro e mais um outro carro, vamos lá, eu vou mostrar tudo. E aí, quando eles foram, levaram os 2 carros para a delegacia e os 2 carros tinham sido essa situação de Os dois ele colocou? O meu e o dele. E o que ele te falou? Aí depois ele falou para mim, me pediu perdão, me pediu desculpa e eu perdoei. Eu lembro que tenho um primo que ele falou assim, Carol, e o delegado à época, que quando Mariana morreu, esse mesmo delegado era o secretário de segurança na época, que era o Jefferson Portela. Quando ele aconteceu isso, ele falou assim, esse rapaz ele tem uma mente criminosa. Ele falou para mim isso. E aí eu falei assim, não, eu não vou me separar, é meu marido. Isso durante nessa desse época, momento do carro. Do carro, nessa época de 2007. Ele é meu marido, não vou me separar, eu vou perdoar. Isso foi um deslize que ele fez, mas isso não vai mais acontecer. Como aquela mulher que perdoa porque ama. E a Mariana falou o que sobre isso? Não, então assim, teve essa história, teve uma vez que ele roubou um computador no shopping, ela sabia porque a gente compartilhava, a gente conversava muito, furtou um computador. Então, mas por que ele furtou um computador? Porque ele é como eu estou te falando, é uma questão de caráter. Mas você perguntou para ele, por que você furtou o computador? O que ele falou? Pois é, aí ele disse assim, não, estava lá e eu peguei o computador. Uma brincadeira. Brincadeira de moleque. E aí eu lembro que nessa história aí o cara foi até na minha casa pegar o computador, ele desceu com o vinho e ali ficou por aquilo mesmo. E eu acabei, né, perdoando. Beto, na verdade, eu acho assim... Você era manipulada por ele? Manipulada. Eu tive um relacionamento com ele... Eu comecei a namorar com ele com 16 anos. 16 anos, eu era uma menina. Era meu primeiro namorado, era uma menina. Então, assim, eu tenho ele os tinha meus... quantos anos? Era a minha idade. Ele tinha 1 ano a mais do que eu. Então, eu tenho também, né? Eu não abri os meus olhos a tempo. Eu reconheço isso. Hoje eu sei. Você era muito virgem. Em todos os sentidos. Imatura. Eu quero dizer, a imaturidade e a única forma... O único conhecimento que você tinha, de fato... de relacionamento era aquele que você viveu durante 20 anos. Isso. Então, eu reconheço que... Você devia querer imitar o que você via na casa dos seus pais, de ter uma relação duradoura, você tem todas essas coisas. Isso. Não, a gente aguenta, a gente é forte, vai passar por isso. Ele pedia desculpa? Ou ele só o justificava como se o que ele fez fosse menor? Não, ele pedia, não, eu não vou mais fazer, foi uma falha... Eu ia perguntar quem é o Lucas, você já está me trazendo. Quem era, né? Porque ele teve coisa num show em São Paulo também. Teve. Assim, a primeira vez que eu descobri assim, algo que a gente até era namorada e a gente terminou foi... Eu era namorada dele e ele roubou um cheque do meu pai. Cheque? Um cheque. Ele assinou um cheque do meu pai, foi no banco, descontou o cheque e aquilo ali foi um escândalo na nossa família. E eu lembro que os pais dele estavam viajando, meus pais ligaram para os pais voltar porque tinha acontecido aquela situação. A gente era muito novo, eu tinha 17 anos à época e ele 18 anos. Nossa, se eu tivesse... É que você não tem as tuas filhas, mas... E aí minha mãe... E aí teve toda aquela situação, meu pai e minha filha larga esse homem não... Né, meu pai mais vivo da vida. E aí ele foi lá em casa, pediu perdão, falou com minha mãe, tia, me perdoa, nunca mais vou fazer isso. E aí ele tinha aquela dupla... É como se ele tivesse uma dupla personalidade. Ele tinha esses rompantes de furto, de ausência de caráter, da personalidade, né, disso. Por outro lado, ele tinha também dentro de casa, comigo e com as crianças, né? Ele era uma pessoa sorridente, ele é uma pessoa que brincava, ele é uma pessoa que falava manso comigo, que não me distratava, não era de gritar, assim... Você não tinha uma relação violenta. Mas era uma relação manipuladora. Mas era uma relação manipuladora. Para você aceitar um homem que furtou um computador. Isso. Que fez negócio do carro. Você já sabia do cheque.
Já. Então o lance do computador não era novidade para você? Não. Não era novidade. Tanto é que eu lembro, Beto, que quando a gente viajava, e à época a gente viajava muito assim para viagens internacionais e tudo, eu tinha medo em duty free. Ele sai pegando as coisas, perfume, não sei o quê. Então eu não saía de perto. Eu era como se eu fosse assim uma babá. Né? E aí eu tinha isso, assim, eu ficava com medo, porque eu já sabia de todas essas histórias, eu ficava com medo de pegar esse tipo de situação. Então eu vivi isso, só que eu nunca poderia imaginar que isso fosse resultar muito lá na frente no feminicídio de Mariana. Ele também teve um lance num show em São Paulo? Teve, nessa época do show de São Paulo, e aí foi que eu nunca descobri de fato que tinha sido ele, mas com o feminicídio de Mariana, claro que a gente faz os links, né? A gente estava em São Paulo e eu pedi para ir no banheiro, era o show do U2, e eu fui ao banheiro. Quando eu saio do banheiro, vem uma moça gritando, e aí ela vai para cima dele, e ele estava com uma câmera, e aí ele disse assim, olha... ela diz, olha, ele estava me filmando no banheiro, fazendo xixi. Nossa. E aí eu falei assim, não, você não pode estar falando disso dele. Ele é meu marido, ele não fez isso. Aí um guarda pegou a câmera para ver. E aí eu falei assim, olha, a gente vai ter que ir para a delegacia, todo mundo junto, mas se não tiver nada, isso não vai ficar assim. E aí o guarda falou, não, eu vou... Ele entregou a câmera para ele e aí ficou por isso mesmo. Ou seja, aquela mulher, ela realmente tinha sido filmada. E teve também alguma outra história de ele ficar vendo alguém tomando banho? Era a própria Mariana? Isso. Quando foi em Panacoatira, os pais tinham uma casa de praia. E uma vez, eu acho até que foi... Mariana morreu em 2016, deve ter sido em 2014, 2015, eu não me recordo. A gente estava lá... A família, eu tinha um quarto com ele, as crianças, e Mariana foi como visita com o marido e as crianças também. E aí ela foi tomar banho com o marido e ele filmou. E aí ela me contou essa história. E aí eu falei assim para ela, não, Mariana, dessa vez eu vou me separar de Lucas. Ela contou para mim, contou para minha mãe, contou para Juliana, contou para todo mundo na minha casa. A gente não tinha isso. E você falou com o Lucas? Falei. Aí, nessa época, eu falei com ele, não, Lucas, não dá mais, a gente vai se separar por conta dessa situação. E aí ele me pediu perdão, disse que ia fazer terapia, começou até a fazer terapia, e aí ele me falou que ele tinha sido estuprado na infância, não sei se essa história é verdade, mas ele me contou, talvez para me... Sensibilizar. Não sei se essa história é verdade ou não, mas à época ele me contou isso, e disse que ele tinha um distúrbio por conta desse estupro que ele tinha tido, por conta dessa situação. E eu, mais uma vez, decidi perdoá-lo. Você amava ele? Amava. Demais. Era um bom casamento. É que assim, eu não consigo ver um bom casamento com furto, com isso, com aquilo, mas a manipulação da própria história, a gente mesmo quer se enganar, isso faz parte da gente também. Então, para você foi uma grande morte também, esse casamento quando termina. Você me contou antes que vocês estavam vindo de uma viagem, inclusive, antes da morte da Mariana. Sim. Foi o último momento de felicidade seu com ele? Vocês tinham ido para a Grécia, não é isso? A gente tinha passado, acho que uns 20 dias na Grécia. Com as meninas, não? Não, a gente tinha ido com nossos amigos da igreja. E foi um momento de grande felicidade, realmente. A gente estava muito feliz. E eu lembro até, a gente estava num lugar chamado Rhodes, lá, eu abraçada com ele, lembro como se fosse hoje, eu falei assim, Lucas, eu te amo, lembro até falando isso para ele, eu te amo muito, assim, a gente já passou por muitas coisas juntos, né? Eu lembro de falar isso para ele, mas a gente permaneceu junto e vai ficar, e só a morte vai nos separar. Eu disse isso para ele, poucos dias antes de Mariana ser assassinada. E foi assim, né? Realmente, a morte separou. A morte de Mariana. Em todos os sentidos. E eu me libertei de um relacionamento, né, que realmente manipulador. Eu fui manipulada durante muitos anos.
E aí eu falo até um pouco disso, né, Beto? A gente, principalmente as mulheres cristãs, é que eu quero abrir um parêntese, né, importantíssimo. A gente acha que, não, a gente ora, né, Deus vai mudar a pessoa, né, mas não muda, né, caráter, ou você tem ou você não tem, né? E Deus não nos chamou a gente... Caráter não é doença. E Deus não nos chamou, nós mulheres, para não termos sabedoria. A gente precisa ter sabedoria, ver os sinais. E mulher tem muito mais sabedoria, porque vocês têm uma coisa da sensibilidade humana que o homem, até culturalmente, ele é ensinado a não ter. Isso. E vocês têm quando vocês estão lá na frente, só precisa perceber que vocês estão lá na frente. Você tinha todos os sinais, hein? Eu tinha todos os sinais. Agora comigo, assim, uma vez eu vi até um filme de um psicopata, não sei o que, Bundy. Não sei se tu já assistiu. Um americano, um psicopata. Não tem alguns filmes americanos. Tony... Eu não sei, eu não assisti um filme desse psicopata e aí eu comecei a perceber, assim, eu falei assim, gente... Esse cara, ele maltratava um monte de mulher, mas a mulher dele, ele tinha um perfil diferente. O Ted Bundy. Isso. Ted Bundy, mas é porque ele cria a máscara social dele. Isso, mas ele constrói uma forma de ele se passar pela sociedade. E você tem vários também. Você tem Default, tem isso. Então, assim, eu vejo assim não é nem que ele maltratava, ele matava as outras mulheres. Ele matava. Então, assim... eu vejo assim que o Lucas ele era um homem cheio de máscaras, né? Cheio de máscaras. Então, ele era como muitas pessoas costumavam falar para a gente, assim, acima de qualquer suspeita, né? O gentleman, aquele homem o mais educado de todos. Então, assim, tudo isso numa máscara. Amigos. Mas dentro do coração dele tinha muita perturbação, muita falta de caráter, né? Muita manipulação. Ele tinha amigos. Amigos e tudo, ele tinha uma vida social. Esses amigos se mantiveram ao lado dele? Não. Acredito que não, assim. Eu percebo que as redes sociais que a família dele tem, né, que é o Lucas Porto Inocente, tem uns canais do YouTube, eu vejo ali que a maioria das pessoas que respondem ali são perfis fakes, né, e da própria mãe. Inclusive, é até interessante dizer isso aqui, que logo que Mariana morreu, tinham perfis fakes do Facebook que mandavam mensagem falando de Mariana e de Lucas como se eles tivessem mais água aqui, por favor. Um caso. E eu fui atrás, o meu advogado foi atrás de saber de quem eram esses perfis fakes. E aí foi feita toda uma investigação e o IP dos computadores, sabe de onde era? Não. Da casa da mãe dele, do escritório dele e da advogada dele. Então, assim, eles usam esses perfis realmente fake para ficar disseminando mentira. Inclusive, tem uma cena sua no escritório dele mexendo no notebook dele, que é apontado pela defesa do Lucas. Sim. Eu não sei por que me falaram isso, porque isso não tem a ver com o crime em si, mas é algo que eles colocam como... Tá vendo? O que seria isso? Ele tinha um escritório, né? Naquele momento, eu já tinha descoberto que eu tinha ficado sem nada, porque eles já tinham tirado aos 50 tudo. centavos. Com os 50 centavos. Então, assim, eu precisava ter respaldo. E eu fui lá para pegar o notebook, porque eu precisava demonstrar o que eu sabia o que eu tinha. Eu sabia o que a gente tinha. Então, eu precisava aquilo ali para ter um respaldo de materialidade para dizer, porque ele que administrava tudo. Na verdade, aquilo lá já era um outro ponto. Você não tinha nada a ver com o crime da Mariana. Não, nada a ver com o crime de Mariana. Eu queria demonstrar a materialidade daquilo que eu sabia que a gente tinha. E todo o documento, tudo ficava naquele computador do escritório. E aí eu fui pegar, tanto que eu peguei e demonstrei depois em juízo. Queria entender o crime em si. Você me contou a sua visão quando o Lucas chega, de toalha, se refala, se repete. Hoje você consegue me contar ou isso é muito delicado para você? O que aconteceu naquele dia?
Dentro daquele quarto? Dentro do quarto, dentro de tudo, no seguinte sentido. Como é que foi a descoberta da Mariana? Porque o crime começa com a descoberta do corpo, vamos dizer assim. Sim. O Lucas vai... O que a gente tem de imagem? O Lucas chega, deixa a Mariana as crianças, vai levar sua mãe, volta, sobe de elevador e desce de escada. É uma questão de 21 minutos, se eu não me engano, se eu estou errado com o tempo. Aproximadamente 21 minutos que ele sobe e desce. Segundo a defesa, ele foi levar um dinheiro para Mariana, acho que R$500. Isso é mentira, né? Estou trazendo a versão deles. Sim. Inclusive, já fiz a entrevista que eu colocarei posteriormente, depois tal. Tem já 2 casos comentados, inclusive todas essas partes que eu perguntei para a Carol sobre... Teve um carrinho de cachorro-quente também que ele roubou? De um homem? Não foi isso que ele pôs em cima de um carro? Foi. Estou errado, não? Foi. Tu tá me recordando. Eu esqueci, já esqueci bastante coisa. Por que ele pegou um carrinho de cachorro-quente, uma pessoa pôs em cima do caminhão e foi embora? Por quê? Para tirar sarro de um trabalhador? Não sei, Beto. Quando você perguntava isso para ele, ele respondia o quê? Eu não sei. Na verdade, Veio não como foi... uma brincadeira de crianças, mas um homem de 30 e poucos anos? Eu não sei, assim, esse carrinho não foi de cachorro-quente, não. Não, eu digo cachorro-quente, mas era alguma coisa. Foi um carro, aqueles carrinhos de eu nem sei, de botar entulho. Tipo aqueles de carroceiro, de carroceiro. Mais ainda, coitadinho do moço, está pegando entulho pela rua. Isso. Nessa situação, eu estava chegando num restaurante e aí o rapaz chegou. E aí ele falou assim, olha, você pegou. Eu falei, o quê? Aí eu fui perguntar, o que está acontecendo aqui? Ele, não, o seu marido pegou a minha carroça. Aí eu falei, Lucas, eu não estou acreditando nisso. Aí eu falei, não, moço, não se preocupe não que vai ser resolvido. Né? E no restaurante estavam os nossos amigos lá, e eu preocupada em fazer algum escândalo, enfim. E aí eu conversei com ele, não se preocupa não, que amanhã esse carrinho vai estar na sua porta. Aí ele falou assim, não, tudo bem, eu vou aguardar até amanhã. E aí eu falava assim, mas o que é isso, gente? Isso só pode ser uma doença. Mas não é, não. É caráter. É o caráter. Todas as respostas da defesa já estão no comentado, parte 2, onde eu conto essas histórias que o Lucas fez e eu questionei a defesa do Lucas, que me deu respostas. As respostas todas estão no comentado. Tem o link no descritivo aqui do vídeo. O que eu pergunto é o seguinte, como que a gente sabe... Tem os 21 minutos e tem o posterior. A Mariana fica morta lá em cima. Como que ela é descoberta? Como que é a ida para o hospital? Como que é isso? A Mariana é descoberta pelas próprias filhas e minhas filhas, né? Que estavam lá. Como tu sabes, como eu já comentei, era um dia que a gente ia para a igreja e a Mariana sempre foi muito diligente com isso e aí as crianças perceberam que ela não tinha ligado ainda para se arrumar e tudo, e elas subiram. E aí, quando subiram, a Patrícia, que estava lá... A irmã do marido dela. A cunhada. Aí elas falaram, tia e mamãe. Aí ela falou assim, a tua mãe ainda está deitada lá no quarto. Então, tem esse ponto que é interessante também, é sempre colocado. Quando a Mariana está lá, a Patrícia chega no condomínio e sobe sem ser interfonado. Eu não estou questionando se isso é bonito ou feio. Isso é o hábito. É porque a Patrícia, ela já frequentava a casa de Mariana, ela morava na frente da casa dela, do prédio dela, né? A casa dela era ali em frente, então ela sempre estava lá o tempo inteiro. É um hábito. Eu morei no Rio, por exemplo, mesmo se você não frequentasse minha casa, de repente as pessoas tocavam minha campainha. Em São Paulo, nem minha mãe sobe no prédio sem ser interfonada, mesmo ela indo 500 vezes. Então, Sim, é uma questão de hábito local. A Patrícia, então, ela entra normalmente. Entra. Porque isso é muito apontado também. E a Patrícia... Não, mas a Patrícia, ela fala com Mariana. Ela diz até no depoimento dela que ela ligou para Mariana dizendo que estava indo lá. Nesses 21 minutos? Não, mas ela chega depois, né? Então, mas ela tem que ter falado com a Mariana... Porque quanto tempo ele demora para voltar para a casa da Mariana? Você lembra disso? Eu não lembro exatamente mas que o lapso... 15, 20 minutos. Isso, aproximadamente ela isso. Tem que ter conversado com ela em 40 minutos antes da morte dela. Porque o que eu digo ou ela conversou enquanto o Lucas estava levando sua mãe, ou ela conversou enquanto o Lucas estava lá. Ou chegando, ou subindo. Provavelmente ou ela chegando. nem percebeu. Porque se ela conversou, ela liga para Mariana. É a última pessoa a falar com a Mariana. É a última pessoa que fala com a Mariana. Eu acho que foi antes, eu acho que foi num caminho
assim, provavelmente deve ter sido no caminho que eles levam a minha mãe para casa e volta, né? Quase que ela chega no ato. No ato, exatamente. Ou as crianças que poderiam ter chegado e a gente nem sabe o que poderia ter acontecido. Se alguém tivesse mais ainda, porque visto daí é natural, vai querendo apagar as provas. que são pessoas, no caso. As pessoas. As E que testemunhas. são a nossa família, né, Sim. Beto? Que poderia ter sido algo muito pior. Claro. E, assim, hoje, a casa de Mariana, num apartamento dela, não tinha tela, tinha ferro. O que eu dou graças a Deus, porque senão, provavelmente, ele teria jogado o corpo da minha irmã lá embaixo. Não, porque ele estaria lá em cima. Ah, mas ele não sabia das câmeras. Não, depois de ter assassinado a minha irmã... Daí não iam ver o corpo? Sim, mas uma das alegações também que eles falaram que Mariana poderia ter se suicidado. E também vítima de uma bronquite. Vítima de uma bronquite. Então, asma, né? De uma asma. Então, assim, quem sabe? Eu estou aqui conjecturando. Mas como que ela poderia ter se matado asfixiada? Não, boa pergunta. Ela teria que ser enforcada, mas você não se auto-asfixia, assim. Não, teve tantas histórias, Beto, teve tantas tentativas de mentiras, de contar uma falácia do que aconteceu com Mariana, né? Mas, assim, as provas, como meu advogado fala, as provas são tão robustas, está tudo tão lá, que não dá. Podem ser as melhores bancas de advogado, de defesa, pode ser qualquer coisa. Nada apaga o que é uma verdade. Embora a gente saiba que uma mentira contada reiteradas vezes coloca pulga atrás da orelha de várias pessoas. E é por isso que eu estou aqui, para esclarecer pela primeira vez, depois de 8 anos, né, falando aqui para o teu canal... que foi, sim, um caso de repercussão, que a gente, durante muito tempo, ficou na nossa família, porque é uma história nossa. Mas, assim, ao longo desses 8 anos, nós não temos descansado, vendo a honra de Mariana ser difamada até hoje. Então... a gente precisa, assim, tá aqui, falar, tudo tá aqui, vai lá, assiste. É importante, porque se você não fala, sua mãe, sua irmã, vocês são a voz da Mariana. Uhum. E você é a voz, inclusive, das suas filhas, que eu vou ter que entrar depois um pouco nas filhas. Então, a Patrícia vai para a casa da Mariana, porque ela já tinha até avisado que ela iria. Sim. Ela chega no apartamento. O que acontece? Não, ela disse que chega no apartamento, ela conta que ela entrou no quarto de Mariana e viu ela pelada e com um travesseiro... Ela abre o apartamento. Ela abre a porta. Ela chega e fala, Mariana. Ela chega, Mariana. E aí ela vê Mariana nua, com um travesseiro no rosto. E ela sai. Ela acha estranho. Estava bagunçado, mostrando briga, alguma coisa assim, local? Não. Não. E ela acha estranho aquela cena. E ela sai. E ficou no outro quarto, no quarto das crianças. Ela não balançou a Mariana? Não, ela só abriu, olhou a Mariana nua com o travesseiro no rosto, e aí ela pegou e saiu. E ficou esperando no quarto das crianças. Quando as crianças sobem, e aí as crianças perguntam, tia, mamãe, tá lá no quarto, tá deitada. E aí, quando as crianças entram no quarto, as 4, que foram elas que viram a cena do crime, que pegaram em Mariana. Gente, que coisa louca. As filhas da Mariana viram a mãe morta. As suas filhas viram o que o pai fez com a tia. Sim. Uau. E aí, o que acontece? Elas veem a mãe... Estranho. Aí elas veem a mãe... Estranho, porque era normal a Mariana estar nua na cama? Não era normal. E aí elas tentam, mãe, as meninas, né, tia, acorda. E ela não acordava. E aí elas batem na porta da vizinha e pedem socorro. Gritam, começam a gritar. E aí a vizinha chega, vê aquela cena, e é a vizinha que na hora tenta vestir Mariana, né? E aí tem as fotos do quarto bagunçado, porque ela já está inchada e as roupas não estão entrando. Tem uma e aí história de uma calcinha amarela, que aparece a calcinha. O que tem essa calcinha? Eu nem sei, Beto. Isso aí é tanta situação. Mariana estava pelada, eles vestiram Mariana, a roupa que eu vi, ela vestida não era bermuda, vestido. Eles dizem que era bermuda, era uma saia. Era uma saia, dá para ver pelas era imagens. Uma a gente saia. não vai mostrar
as imagens da Mariana descendo no elevador, até porque ela já está sem vida. Sim. Ali, eu acho desrespeitoso. E aí foi isso. Aí ela... É isso. E aí elas vestiram Mariana e saem no elevador para levar para o hospital. E ali ela já estava morta. É nesse momento que a Patrícia te liga? Aí é nesse momento que a Patrícia me liga. Mariana não está se sentindo bem, mas ela não conta que Mariana já tinha morrido, ela só fala isso. E aí eu já angustiada, ela falou assim, Mariana não está bem. Ela diz isso. Para respeitar você não ter que me responder isso, doutor, tem como desenvolver, desenhar a dinâmica de como aconteceu, o que aconteceu dentro daquele quarto foi tudo a Mariana teria morrido no quarto. Isso, ela morreu no quarto dela. Tinha DNA do Lucas embaixo da unha dela? Foi encontrado DNA do Lucas embaixo da unha dela. Foi encontrado sêmen do Lucas dentro do corpo e foi encontrado pelos do Lucas lá no quarto. O que ele fala sobre isso? Se tem DNA embaixo de unha, mostra a luta. Luta. Não esclarece. Na realidade, alguns questionamentos que nós gostaríamos de fazer a ele nos interrogatórios, ele se recusou. Ele não responde? Ele não, só responde a acusação ele não responde. Dos próprios advogados. Isso. Ele só responde aquilo que ele quer e quando ele começa a responder algo que a gente pergunta, ele viaja tanto que fica totalmente incompreensível. Entendi. Porque assim, se eles são amantes, é uma coisa visceral, né? Porque você ter tantas marcas no corpo, então isso seria normal você ver ela com tantas marcas no corpo. Seria algo dessa maneira. Então, a Mariana teria sido surpreendida, tem como se desenhar, o máximo que a gente consegue saber é o que aconteceu na cama. E o que aconteceu no quarto. No quarto. Há dúvidas se foi na cama ou no chão. Tá. No chão. O que se tem de provas é que ela morreu. Houve uma tentativa de esganadura, né? Mas ela não morreu pela esganadura, porque o exame disse que não foi, que ela morreu foi por obstrução das vias aéreas. Com né? o travesseiro. Com travesseiro. Tem a história do travesseiro, se foi visto, se estava no rosto ou não estava no rosto. Eu nem vou entrar nessa história, porque testemunha é sempre uma coisa que pode mudar de memória. No caso, então, ela pode ter sido colocada na cama, então. Sim. Ela pode ter sido despida. Sei lá, ela chegou em casa, vou tomar um banho, e ele chega... provável que ela estava... Tem elementos que mostram isso? É provável... Para mostrar a intenção. Isso. A gente acredita que ela estava despida, né? Porque não tem na cena roupas que foram tiradas, não existe isso. A roupa que ela estava... Porque tem até uma selfie do Lucas, sua mãe, a Mariana, selfie final, depois desse almoço, né, na igreja. Isso. E só para dizer, você não foi à igreja porque você, inclusive, tinha acabado de chegar da Grécia, não é isso? Você estava cansada, literalmente, de jet lag. E o que eu quero dizer assim, a roupa que ela estava foi encontrada? Se era dobrada? Porque eu quero dizer o seguinte, a intenção da pessoa. Uma coisa é eu chegar... preciso falar para a Mariana que eu amo ela. Estou tentando lucubrar aqui. Eu preciso dizer, não sei. Aí ele chega e vê ela pelada, é aquilo... Vem aquela força, quase uma violenta emoção, vamos dizer assim. Sim. Outra coisa eu estou indo e eu vou resolver isso. Então eu pego, levo, tiro, faço, mato e saio. É quase como aquela história, se eu tiver com o vidro fechado do carro e o cara quebrar o meu vidro, a pena dele é maior do que se eu tiver com o vidro aberto. Não é isso? Que mostra a intencionalidade. Eu não fiz direito, mas eu vou aprendendo, porque o canal me obriga. Então, nesse caso, o que eu quero dizer é o seguinte, a roupa que ela estava foi encontrada dobrada, guardada, ou não foi feito perícia sobre isso? Eu não me recordo. Isso mostraria ainda mais elementos, né? O fato, Beto, é que no local do crime, a perícia, de fato, ela foi um pouco prejudicada, porque algumas pessoas entraram na tentativa de socorrer e aí procuraram roupas dela para ela ser vestida, porque ela foi encontrada despida, para poder ser conduzida até o hospital. Sim, lógico. Então, a cena em si, ela ficou um pouco prejudicada. Independentemente disso, como eu foi falei... encontrado pelos pubianos, sêmen dentro dela... Isso, e DNA dele embaixo das unhas. Das unhas. Foi. Isso são provas técnicas que determinam... Obrigado, eu não quis entrar nesse detalhe tão íntimo, para não te... Como estão as filhas? Como elas estão? Como elas são? Como as filhas da Mariana conviverem com as filhas do homem que tirou a própria mãe? Beto, eu
posso te dizer que há uma graça do próprio Deus na minha família, porque eu vejo assim hoje, a tua pergunta é hoje como elas estão, né? Naquele momento até. Naquele momento, nós Mas foi no velório, depois, sei lá, dias depois. Naqueles dias não foi fácil, cada um viveu o seu luto. Para minhas filhas foi uma perda, para as filhas de Mariana, elas choravam muito, foram morar na casa dos meus pais, as filhas de Mariana. Então, foi toda uma mudança, né, que foi construindo aos poucos. Mas hoje, passando toda essa tragédia, assim, o que eu posso ver? Posso te dizer, a filha mais velha de Mariana está cursando o curso de medicina, a Lara. A Vitória está no direito, quer ser delegada da mulher. Que legal. E, assim, a minha filha... Quem sabe eu já entrevisto ela, porque ela vai ter que pegar casos, não adianta. A minha filha mais velha, Ana Clara, também está no direito. E a minha caçula está estudando muito, muito para medicina. E aí eu vejo, assim... Médica e advogada. E eu vejo, assim, eu vejo uma graça mesmo, assim, são meninas, mulheres já, né? Firmes, seguras, destemidas, corajosas. Elas falam sobre fortes, falam. Elas conversam sobre a história. Elas conversam entre elas. Conversam. O seu pai matou minha mãe. Eu imagino que deve ser horrível isso. Não, assim, a Lara e a Vitória respeitam a paternidade de Ana Clara e de Sofia. Então, elas não ficam assim, teu pai é um assassino e tudo. Entendi. Não é isso, né? Mas elas são extremamente amigas e amigas irmãs. Elas estão juntas o tempo todo. A minha casa, assim, é a casa delas também, então elas estão sempre por lá. E a gente criou essas meninas assim para não ter ódio da vida, não ter ódio de ninguém, né? Foi uma tragédia que aconteceu, mas a gente tem que... Mariana não está mais aqui, mas a gente está e há uma vida toda para a gente viver. Então, eu vejo que elas não são nem eu, nem minha mãe, nem Juliana, nem meu pai, angustiados, assim, raivosos, né? Com ódio, não. Nunca foi essa a nossa intenção. A gente se levantou como uma família que luta por justiça, porque aconteceu algo que requer que a gente faça algo. Então, a gente luta por justiça, eu luto por justiça, por Mariana, até hoje, por outras mulheres também. E é isso, a gente não tem essa carga de ódio. Esse homem, para mim, esse rapaz, é como se ele fosse... O Lucas. O Lucas é como se ele fosse alguém que... Zero. Assim, ele não é... Para mim, ele não tem... É como se eu não tivesse vivido com ele, como se eu tivesse um dia amado, como se eu tivesse... Nada, ele eu não tenho. Tudo. Eu apaguei. Você consegue lembrar eu me de uma forço, vida com ele, mas às vezes, não é o mesmo homem que matou. Não. É como se tivesse alguém com você, mas não ele. Eu não me lembro mais nada dele, assim. Nada dele. Eu não tenho mais memória. Isso acontece, isso é humano. É humano, Você precisa viver. Eu não tenho mais... nem sobreviver, não, é viver. Eu não tenho mais memória com ele, dele... Nada. Para mim, ele é um completo estranho. Hoje você é divorciada dele? Divorciada. E as meninas querem ter convivência com eles? Não querem. Depois dessa situação que eu narrei aqui, a Ana Clara, à época, ela disse para mim assim, ela saiu de lá muito decepcionada e ela disse, mãe, eu só vou voltar num dia que o meu pai se arrepender, porque ele vai me falar a verdade. Enquanto isso, ela vê, né, como... Porque ela assiste as próprias entrevistas dos avós, dele mesmo, na prisão que ele já deu, né? Sim. Eu acho que tu já teve acesso. Então, ela disse assim, toda essa narrativa mentirosa dele, o que eu vou fazer lá? Elas não convivem nem com os avós, nem com ninguém da família do Lucas. Hoje eles não têm quase nenhum acesso. Depois daquele processo de... porque ainda tem processos entre todos. Né? Depois daquele processo que eles entraram contra a gente de formação de quadrilha, elas eram muito pequenas ali, mas elas entenderam que ali o jogo era duro.
E aí as mentiras eram insanas, assim, é até difícil, né? Assim, conjecturar essa situação no meio de uma tragédia toda dessa que a gente vive. E nossa família é a vítima, mas assim, várias mentiras. E aí elas falaram, não, mãe, só quando meu pai se arrepender. E aí eu respeito também. E elas nem encontram sem querer a família do Lucas, Não, porque às vezes... mas assim, se também se encontrar, ela fala, mas ela não tem esse acesso por conta de tudo isso. E também eles largaram de mão. Até no depoimento dela, no dia do júri, ela relata isso, a avó. Eu larguei de mão, porque elas não quiseram mais ir. Mas enquanto elas iam, quando pequena, elas ficavam falando muitas mentiras, né? E aí as crianças acabaram se afastando mesmo, natural. Mariana partiu, mas a Mariana ficou com o Somos Todos Marianas. Sim. Esse é o grande legado dela. O que é o Somos Todas Marianas? O Somos Todos Marianas foi um sonho que minha mãe teve ainda em 2017. E eu morava na casa dela nessa época. E ela sonhou na escola, a gente lá, dando uma palestra. E dando também brinquedos para as crianças e cestas básicas para as mães. E ela acordou contando esse sonho para a gente. E eu lembro da minha mãe dizer assim, olha, agora é hora de parar de chorar e a gente agora precisa levantar para ajudar outras mulheres. Deus me deu um sonho. E nesse sonho, a gente ajudava outras mulheres a sair da violência. Aí eu falei, mãe, como é que a gente vai fazer isso? Aí ela, não, a gente vai levar cesta básica, a gente vai levar uma palestra. E ela começou a sonhar isso aí, né? E ela sozinha, Beto, minha mãe, sozinha, foi numa escola, bateu nessa escola, numa escola de um bairro bem humilde, perto do bairro onde ela mora. E aí ela disse, vou aqui nessa escola. E ela bateu, perguntou para a diretora lá da escola, uma escola pequenininha, bem pequenininha, acho que o tamanho desse estúdio. E aí a diretora prontamente aceitou. E ali a gente entrou naquela escola e ele começou algo que é a nossa, que minha mãe sempre falou, né? Nós, o Somos Todos Marianas, transformando a dor em doação de amor. Então, ao longo desses 8 anos, já conscientizamos muitos estudantes de escola pública, privada, já falamos em universidades, zona rural, comunidade, para autoridades de tribunais de justiça até mendigos de rua. Assim, a gente vai para todos os lugares onde o Somos Todos Marianas é chamado. A gente trabalha muito nessa frente de conscientizar nas escolas. Também a gente tem um canal no Instagram, tem um canal do YouTube, tem uma página do Somos Todos Marianas. E ali a gente também está sempre falando de casos que estão acontecendo, explicando para as mulheres o que elas devem fazer, como elas devem denunciar, sair do ciclo da violência, porque a mulher que, né, ela tem um óculos que ela não consegue enxergar, então realmente a gente precisa estar ali sempre ensinando, e eu sou uma prova viva disso, né, que eu já vivi esse relacionamento abusivo. E também hoje nós estamos com um projeto que é profissionalizar para todos os futuros. Hoje, depois de 8 anos, a gente tem parceiros fortes de empresas e agora, só esse ano, nós já profissionalizamos, colocamos no mercado de trabalho mais de 300 pessoas. Falo pessoas porque não é só mulheres. O Somos Todos Marianas, ele não é um projeto que é contra os homens. Eu sempre gosto de trazer pelo contrário, isso. Quando você abraça e abarca os homens, você muda a cultura machista. E aí, ali, a gente leva a capacitação para aqueles homens, para aquelas mulheres em situação de vulnerabilidade, que não têm condições, que nunca estudaram, que nunca fizeram um curso. E ali a gente está levando aquelas pessoas de volta para o mercado de trabalho. Já pessoas que sofrem violência, a gente tem uma aluna que, inclusive, que sofreu tentativa de feminicídio, o depoimento dela é maravilhoso, assim, como aquele curso ressignificou a vida dela. Então, a gente está nessa frente aí da capacitação também, tem dado muita alegria para a gente, né?
E, assim, a gente está crescendo. Eu percebo que o Somos Todos Marianas está saindo daquela cara de projeto de familiar. Para E virar um projeto robustez. de todos. De todos. Hoje a gente está com vários parceiros, a Alumar, o Instituto Ocoa, o Instituto Equatorial. Bom. Então, a gente está, assim, crescendo. É algo realmente, essa pauta não é só de responsabilidade do Estado, né, Beto? É também do Estado, mas também é de toda a sociedade. E a gente está fazendo o nosso papel, caminhando para ajudar outras mulheres a enxergar, sair do ciclo da violência. E é essa missão que Mariana acabou com a morte dela nos deixando. Né? É uma morte viva, né? Porque ela está salvando muitas pessoas, muitas pessoas. Muitas vidas. Mas Somos Todos Marianas é um futuro real e presente. Você é uma mulher muito bonita, você é uma mulher muito agradável. O Lucas matou em você o desejo de ter um parceiro? Não, ele não matou, mas eu ainda não encontrei. Eu me sinto uma mulher muito completa. E assim, Beto, eu não tenho esse sonho ainda, né? Pode ser que apareça, mas ainda não apareceu. Porque é uma outra morte que ele pode ter te tirado também, da confiança nas relações. Eu comecei a fazer, inclusive, terapia, Por né? favor. Por conta de... Mas é necessário. Eu sou a pessoa que, assim, tem camiseta, já faço uma terapia, que eu falo para todo mundo, faça terapia. Faço terapia, é muito bom. Mas eu espero, sim, eu acredito muito na família, eu espero casar de novo, eu espero mesmo, assim. Hoje, como eu falo assim, hoje eu estou completa, é porque eu não fico buscando assim, eu preciso de alguém para ser feliz. Não, eu sou feliz. Você viveu 20 anos casada. Sim. Mesmo, vamos pegar desde os 16 anos. Sim. Com a morte da Mariana, você vive o luto da Mariana e você ainda não entendeu que você teve acabou um casamento de 20 anos. E não faz 10 anos que acabou. E você ainda teve todo o processo do júri, do julgamental, que foi 2022, não é isso? 21. Júri foi 21. Hoje estamos em 2025, e ainda está, porque ainda tem isso, ainda tem aquilo, ainda existe. Ainda existe muitas não é que acabou, coisas. Não é um fechado caixão, é uma coisa que ainda ali existe uma necessidade de se manter vivo até o limite que dá. Então, a morte da sua irmã continua sendo muito presente. O seu casamento também, porque cada vez que o autor não aceita o fim, é o seu ex-marido aparecendo. E por mais que ele já tenha ficado numa lembrança que você não lembra mais, é o teu ex-marido. Então é natural que esse tempo vá se abrir no momento certo mesmo, né? Ele pegou 39 no júri. É grande, é difícil ver uma pena tão alta. 39 no júri, mas o Tribunal de Justiça colocou a atenuante de confissão e reduziu Mesmo a pena... ele não tendo confessado. Ele confessou, mas depois ele disse que aquela confissão não vale nada. Isso. Então, assim, é uma loucura. Porque mas o tribunal considerou. Né? Então, considera algo que ele nega. Pois porque mas tudo bem, pegou. A confissão foi válida, juridicamente claro, foi válida. E é uma das maiores provas. Sim, e o que acontece? Considerando a validade da confissão, que inclusive isso foi questionado pela defesa, o tribunal disse, não, essa confissão é válida, e considerando que ela é válida, tem que atenuar. E por isso... Foi para... 34 anos e 8 meses. Então baixou até pouco. 34 anos. Ele tende a ficar até quando aquelas saidinhas insuportáveis? Para haver a progressão de regime, ele tem que ter 2/5 da pena cumprido, né, que é o requisito objetivo, fora o requisito subjetivo, que é o bom comportamento, não cometer... uns 12, 15 anos que ele tem que ficar? Em tese. Mas tem também a questão da remissão de pena, né? Se ele estiver trabalhando, se ele estiver lendo. Ai, como eu me tem tudo isso. Eu não tenho... Isso não é nem questão dele, é uma questão de um todo. Eu acho isso um escárnio com a sociedade brasileira. Eu não sei como nada acontece, nada muda. O cara lê, olha que bom, ele tem bom comportamento. Ah, tá, agora ele pode ter mal. Ter bom comportamento é legal. Olha, ele teve bom comportamento na cadeia. Mas quem disse que você pode ter mau comportamento? Ele se lê um livro, o que mais que ele faz naquela cadeia? Se ele trabalhar dentro da cadeia, o que mais que ele faz dentro da cadeia? É as leis, né, Beto? A gente precisa as vítimas mudar, nunca são... porque
Enquanto houver essa impunidade tão grande no Brasil, nada muda, né? Sim. A verdade é isso. E já existem tantas leis ao nosso respeito, mas as leis elas precisam ser rigorosamente Sim. cumpridas, o que ainda não é, infelizmente. E ele não vai ficar 34 anos. Exatamente, não vai ficar com 34 Você anos. estava falando né? tanto, desculpa te cortei, que você falou tanto. Eu te cortei, você estava falando, você falou tanto, e eu cortei, acabei falando em cima, desculpa. Não, acabei não tem falando problema. em cima. Você, antes da gente começar aqui a entrevista, a gente estava conversando um pouco, eu até perguntei, mas posso te perguntar isso na? Você falou que sim. No futuro, inclusive, você me falou que você tem medo? Eu tenho medo dele sair e atrás, né, fazer alguma maldade contra mim, porque eu vejo essa perseguição como mal. Até hoje, vamos aí para 9 anos, esse ano de 2025, e são 9 anos, Beto. Então, é uma perseguição interminável. Então, eu tenho medo dele quando ele sair, o que ele pode fazer. Né? O tempo já está passando, né? São muitos anos. Já temos aí 2016, 18, 19, 20, 21, 22, 23, quase 10 anos. E se seguir nessa tatuada, faltam o quê? Mais 5, 6 anos para ele começar a ter saidinha. De Natal. Isso, atingir o requisito objetivo, e aí, existindo também o requisito subjetivo, em tese ele estaria apto à progressão de regime. É um absurdo. A pessoa é condenada a 34 anos e não cumpre nada. E a pessoa que morreu está morta. Prisão perpétua para ela. E para a família. Exatamente. É algo que realmente eu não consigo lutando, entender. né? Lutando, porque a gente ainda vê assim, a tentativa de manchar a honra de Mariana todos os dias com essas narrativas, né? Então, assim, é cruel. E aí eu vou te falar, mesmo que eles tivessem um caso, não dá a ele a liberdade de matar. Acabou, não tem isso. O fato de muitas vezes, mas eles tinham... tem aí, tá bom, Sim. tem um caso. Que chato, tem. Mas essa narrativa, tem? Beto, é só para te esclarecer aqui, que a maioria dos crimes de feminicídio no Brasil, a maioria, se você fizer uma pesquisa, você vai entender que a maioria dos casos, a banca de defesa, ela traz esse tipo de fundamentação, porque ela tira o quê? A honra da mulher. Infelizmente, a nossa sociedade ela é muito machista. Então, a mulher, além de... Imagina uma mulher que está lutando ali nesse crime terrível que é o feminicídio, ela luta para sobreviver, ela está lutando naquela batalha corporal e mesmo depois de morta, mesmo depois de silenciada, aquela mulher ela é levada a um escrutínio tanto no Tribunal de Justiça, pela banca de defesa dos advogados, né, do feminicida, e também pela própria sociedade, que fica questionando quem era aquela mulher, a honra daquela mulher, se ela fez, se ela não fez. E, infelizmente, por quê? Porque é uma forma ali de diminuir o valor daquela mulher. Sim. Tanto que a maioria das bancas utilizam essa defesa. E coloca a culpa nela. Como exatamente. Foi a Ângela Diniz lá na década de 70, vem a primavera feminista, consegue se alternar, e hoje parece que a gente está voltando nisso, quando a gente vê a futilidade que está na morte desses feminicidas. E eu vou te falar uma coisa, o pior para mim é que eles matam de formas terríveis. Um passa um carro 3 vezes em cima, Sim. Aí vai lá e dá tiro, facada na cara, na frente de todo mundo, já não tem mais vergonha de nada, vai preso. E outra mulher vai atrás dele na cadeia para namorar e casar com ele. Exato. Então, é uma coisa que eu não consigo entender, como existem mulheres que ainda casam e namoram feminicidas. Homicida também não entendo. Estuprador, menos ainda. Mas, assim, o cara que matou uma... Não, porque para ela, na verdade, a culpa é da mulher. Uhum. Ele só matou porque ela levou ele à loucura. Sim. Entendeu? Então é uma coisa de... Se a gente não se preocupar em repetir isso e conversar sobre isso, tudo se torna muito doido. As pessoas vão... literalmente inverter a ordem, e quem tem que estar na cadeia, daqui a pouco pega a Mariana do cemitério e colocam ela na cela, a culpa é sua, né? É uma coisa impressionante. Carol, mais alguma coisa que eu não tenha perguntado ou que você gostaria de falar? Eu fico muito agradecido de você
ter vindo até o estúdio e ter dado a oportunidade de a gente conversar. Acho que é uma das primeiras longas entrevistas que você dá sobre esse caso. Na verdade, a primeira eu quero agradecer. Eu acho que é um momento que eu venho aqui, eu encerro um ciclo. Muitas pessoas tinham muitas curiosidades, né, de várias coisas que aconteceram durante esses anos, esse processo. E sempre quando alguém quiser saber mais, eu vou falar, olha, assiste lá que já está registrado. Então, eu precisava falar, né, sobre isso, precisava encerrar esse ciclo. E falar para as mulheres que estão sofrendo violência que a única forma de sair realmente de um ciclo da violência é denunciando mesmo. A denúncia é a única forma. E denuncie, procure ajuda. Lá no nosso estado, a gente tem feito esse trabalho e tem dado resultado, Beto. Então, assim, a gente está nessa missão, né? E aí eu vou levar essa missão todos os dias para o resto da vida, e ressignificando a história da minha irmã, porque a morte dela não foi em vão. E assim eu faço o meu papel aqui nesse legado, nessa terra, que é levar o Somos Todos Marianas, né, e ajudar outras mulheres. Vocês são muito religiosos. Mariana era muito religiosa. Você, né, que faz parte toda a igreja. Então, o que você vai fazer assim que você encontrar a sua irmã? Porque um dia vocês vão se encontrar. Um dia, a Bíblia diz que um dia a gente vai se encontrar além dos portões de pérola, onde as ruas são de ouro e a cidade é de cristal, né? Então, eu me emociono. Eu tenho muita saudade dela. Muita. E eu sei que um futuro, porque a vida é breve, né? Todos nós um dia iremos partir dessa terra e ali vai haver a separação dos justos, né? Dos ímpios. E um dia nós vamos todos, aqueles que forem justos, aqueles que têm fé em Deus, a gente vai se encontrar todos vamos nos encontrar. E eu espero, né? Às vezes, quando acontece alguma coisa assim, eu até falei para a Lara esses dias, olha, eu vou pedir para Deus, nas minhas orações, contar essa história para tua mãe. Então, eu sei que ela vive, né? Ela vive em uma outra dimensão, que ela está bem, ela está feliz, ela está com o nosso pai. Eu sei disso, isso me traz muita paz, né? Muita alegria. E sou muito grata a Deus também, assim, para terminar a minha fala, eu sou muito grata a Deus por Ele ter restaurado a minha sorte, sabe, Beto? Lembrando, há 9 anos atrás, eu me imaginava assim, eu via assim, meu Deus, acabou para mim, né? O que eu vou fazer? Então, olhando hoje, na frente, eu me vejo assim, uma mulher restaurada, que tem uma missão muito importante. E tem um salmo, que é o Salmo 126, que eu vou recitar aqui, que eu amo esse salmo, que fala muito sobre a minha vida e a vida da minha família, que diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, e aí eu falo de Carol, todos ficaram como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de risos, e entre as nações se diziam, grandes coisas fez o Senhor por elas. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por mim, e por isso hoje eu sou uma mulher alegre. E assim como Deus me restaurou um dia, eu espero que Deus restaure todas as mulheres que sofrem esse tipo de violência. E termina esse salmo dizendo assim, aqueles que saem andando e chorando, voltarão consigo, trazendo seus feixes com alegria. Muitas vezes as nossas plantações com lágrimas, mas eu vejo hoje que o nosso cultivo tem sido com muitas alegrias. Toda vez que nós restauramos uma mulher em situação de violência, ou até mesmo um homem, levando conhecimento, o que ele deve fazer para sair dessa situação de agressão, para mudar, inclusive, exatamente, a gente está restaurando. Você percebeu que, quando você falou assim, minha vida tinha tudo acabado, na verdade tinha tudo começado. A Mariana, de uma maneira total, ela foi seu anjo da guarda, ela te libertou. Exatamente, é verdade isso. Ela te libertou de
de algo que você não estava conseguindo se libertar. Exatamente. Aí, independente de uma série, mas assim, um homem que tem já todo esse histórico dentro de uma relação dos carros, do notebook, do cheque, do YouTube, é tanta coisa. Bom, cheque foi, olha, Deus manda sinal. Isso. A gente tem que saber ver os sinais. O cheque verdade. já foi lá atrás, mas também às vezes, não sei se você assistiu ao Quarto de Jack, o filme. Não. É uma moça que ela é sequestrada por um cara, ela fica num cativeiro durante anos, onde ela vai acabar tendo um filho com ele, porque ela é violentada, e tem o Jack, que é o maior anjo do mundo. O menino é lindo, é fantástico, é maravilhoso e tal. E ela fala depois que se para ter ele, ela precisasse voltar para aquele calabouço, ela voltaria, porque ele era o bem maior da vida dela, nem que para isso ela tivesse que viver o mal maior. Suas filhas, mais ou menos, são como seus Jacks. Você teria que viver com ele. Aquele Jack não poderia te parar, senão você não teria suas filhas. Não? Sim. Então, para se ter o seu bem maior, você precisou passar pelo mal maior. E que elas são o seu grande legado também, com certeza. São, e minhas suas heranças, parceiras. minhas Um beijo flechas. para elas também, um beijo para as filhas da Mariana, se um dia elas quiserem dar entrevista para falar da mãe, o canal está sempre totalmente aberto. Doutor, mais alguma coisa que o senhor queira falar? Somente agradecer, né? Dizer, Beto, que para mim é uma satisfação estar aqui e agradecer a Deus também, é uma honra de poder ter acompanhado a Carol, que inicialmente foi um trabalho profissional, mas hoje Carol é minha amiga, né? Pessoa que gosto muito e tenho a honra de poder acompanhá-la nesses momentos difíceis, mas sempre estamos juntos e ele nos protege, Carol. É importante a gente ter as grandes proteções. Te dar um abraço de despedida. Muito obrigado.